Está no ar, Abre Aspas, o primeiro jornal multidigital do eixo SP-Rio. Abre aspas. Apoio. FIA. A FIA faz diferença. Sicredi. Gente que coopera, cresce. Olá, muito bom dia. Sexta-feira, 23 de agosto, com transmissão ao vivo pelos Facebooks da SP-Rio+, e do jornal O Vale. Está no ar o Abre Aspas, direto dos estúdios da SP-Rio+, no Jardim Aquários, em São José dos Campos, São Paulo. Comigo, hoje, nossa colunista cultural, May Parreira. Muito bom dia, May. Seja bem-vinda. Bom dia, Glauco. Bom dia, Zé. Bom dia. Bom dia a quem nos vê e nos ouve. E o jornalista Zé Guilherme. Muito bom dia, Zé. Bom dia, Glauco. E os destaques desta edição: escuridão ambiental. G7 vai discutir queimadas na Amazônia. Presidente da França fala em crise internacional. Bolsonaro se reúne com ministros e deve anunciar hoje medidas de contenção dos incêndios. Bolsonaro rebate Macron. Visão colonialista. Receita: cresce a arrecadação federal. Foram 137 bilhões de reais em julho, o melhor resultado desde 2011. Novo imposto. Agora, Bolsonaro diz que vai ouvir Guedes sobre proposta de CPMF, aquele imposto que não machuca, segundo o ministro. Exportações. Caem as vendas de produtos da região do Vale para a China e Argentina. Violência sob rodas. Motociclistas são 33% das mortes no trânsito do Vale. Jacareí. Força-tarefa quer 100% de esgoto tratado na cidade. E hoje é dia de foto da semana com Lucas Lacaz Ruiz, da agenda do fim de semana com Gabi Barreto e do calendário do esporte. Rápido comercial e já voltamos. Eu já volto agradecendo aqui ao Francisco César Ferreira, que nos transmite aqui bom dia e parabéns a todo mundo, e a Juni Parreira, bom dia a vocês que nos acompanham aí ao vivo. Lembrando, claro, a todos vocês que vocês podem sim participar, dando a sua opinião aí pela linha do tempo do Facebook. É um prazer tê-los conosco, tá bom? E os incêndios e a grave situação da Amazônia geraram críticas mundiais ao governo Bolsonaro. Enquanto a hashtag Pray for Amazon, que é Reze pela Amazônia na tradução, se torna trending topic global, as autoridades internacionais discutem intervir na situação. O presidente da França, Emmanuel Macron, afirmou em post no Twitter que a cúpula do G7 precisa discutir os incêndios. Macron postou uma foto de um incêndio florestal e chamou as queimadas de crise internacional e emergência. O G7 é formado por Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Japão e Reino Unido, as 7 economias mais avançadas do mundo, de acordo com o Fundo Monetário Internacional. O próximo encontro está previsto para este fim de semana. Horas depois, o presidente Jair Bolsonaro rebateu o presidente francês, dizendo que ele evoca mentalidade colonialista descabida no século XXI. E acrescentou que Macron estava usando o sensacionalismo para se referir à Amazônia. O primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, respondeu à postagem de Macron e declarou que concorda com o presidente francês. Trudeau disse que os países do G7 devem agir pela Amazônia e agir pelo planeta. A primeira-ministra da Alemanha, Angela Merkel,
também afirmou que a situação da Amazônia deve ser debatida na cúpula. Para Merkel, os incêndios não ameaçam apenas o Brasil, mas o mundo inteiro. Durante uma live na noite de ontem, o presidente Jair Bolsonaro disse que os incêndios florestais podem ser usados para prejudicar o setor do agronegócio do Brasil. Abre aspas. Alguns países aproveitam o momento para potencializar as críticas contra o Brasil para prejudicar o agronegócio, nossa economia, recolocar o Brasil numa posição subalterna, disse Bolsonaro. Pouco antes de iniciar a live semanal, Bolsonaro se reuniu com 8 ministros para discutir medidas a serem anunciadas hoje contra as queimadas na Amazônia. As medidas devem ser anunciadas na cerimônia do Dia do Soldado, marcada para logo mais às 10 horas em Brasília. O comentário do jornalista Zé Guilherme. Eis a questão. Tanto fez chacota com o que chamou de sensacionalismo ambiental, menosprezando os dados comprovados do desmatamento, dados científicos, vale dizer, que agora o presidente Bolsonaro tem que correr para tentar apagar o fogo que carboniza a imagem do Brasil lá fora. Ontem, sentindo as labaredas no cangote, reuniu ministros numa espécie de força-tarefa para tentar debelar as chamas. Mas vai ser preciso também de muita diplomacia, justamente o que está em falta nesse governo que não acredita em mudanças climáticas. Porque o fogo na floresta e na opinião pública se alastra rapidamente. Estão marcadas para hoje várias manifestações em defesa da Amazônia. Tivesse ouvido os sinais de alerta emitidos pelo INPE, mas não em nome de uma ideologia e de preconceitos em relação às causas do meio ambiente, Bolsonaro brigou com os números, tratou as ONGs como vilãs, machão, bateu na mesa contra críticas vindas de fora. E o que sempre tem feito é jogar lenha na fogueira. O governo incendiário agora terá que vestir, em curto prazo, a roupa de bombeiro. Ela é pesada. A sirene continua tocando desesperadamente. Será capaz? E o IBAMA publicou um edital para contratar imagens de satélite de empresas privadas para monitorar desmatamentos e queimadas nos biomas brasileiros. O documento diz que a medida é uma busca de uma solução viável e operacional para a atuação mais eficiente, eficaz, efetiva e com maior celeridade na gestão das ações de fiscalização ambiental. A arrecadação das receitas federais em julho foi a melhor desde 2011, de acordo com a Secretaria da Receita Federal do Ministério da Economia. Foram mais de 137 bilhões de reais arrecadados. O crescimento real, descontando a inflação, chegou a 2,95% comparado a julho de 2018. No acumulado do ano, o total arrecadado é 895,3 bilhões de reais, um avanço de 1,97%, também desconsiderando a inflação. E mais um dia aí de tensões no mercado. O dólar fechou a quinta-feira com alta de 1,15%, sendo vendido a R$ 4,78. O Ibovespa fechou o dia em queda de 1,18% aos 100.011 pontos. O euro fechou no positivo, com alta de 0,8%, sendo cotado a R$ 4,50.
Pois é, não se arrepie não, mas é a volta da CPMF. O presidente Jair Bolsonaro disse ontem que vai ouvir a opinião do ministro da Economia, Paulo Guedes, sobre a criação de um imposto sobre transações financeiras parecido com a antiga Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira, a famosa e inesquecível CPMF, criada no governo de Fernando Henrique Cardoso. O novo imposto seria incluído na proposta de reforma tributária que o governo encaminhará em breve ao Congresso Nacional. Abre aspas para Bolsonaro. Vou ouvir a opinião dele, o ministro Guedes. Se desburocratizar muita coisa, diminuir esse cipoal de impostos, essa burocracia enorme, eu estou disposto a conversar. Não pretendo, falei que não pretendo recriar a CPMF. O presidente completou dizendo que a decisão ficará nas mãos do povo. Já Paulo Guedes disse ontem que caberá aos parlamentares decidirem pela volta do tributo e explicou que, para que isso ocorra, haverá redução na tributação sobre a folha de pagamentos para estimular o emprego formal. Esse negócio de mudar nome, né? Quer dizer, CPMF não vai ser, mas vai ser uma coisa igual a CPMF. Outro nome, né? Outro nome. Eufemismos, Mudam-se os né? nomes. Né? Eufemismos para continuar como está. Exatamente. Né? E uma coisa muito importante, que é de um grande interesse do governo, é que essa CPMF é uma receita fácil e gera um montante enorme de dinheiro. Só que ela sempre teve, como foi no caso do M da CPMF lá e tal, ela tinha um caráter provisório e acabou sendo... Não, o P, né? O P. Não, mas eu ia chegar no M. Da medida. Da medida. Mas, infelizmente, existe isso daí. E ontem eu estava vendo alguns comentaristas falando isso daí. É uma tentação sempre muito grande para todos os governos ter uma fonte de arrecadação fácil. E outra coisa, ela é perversa porque ela opera em cascata. Então o volume de dinheiro é sempre muito, muito grande. E a partir do momento que ela entra na conta, tirá-la depois fica sempre muito difícil. O que eu me lembro nessa época da CPMF, que começaram a usar dinheiro vivo para fazer as negociações, tudo por fora. Eu não tenho a menor dúvida. Para não cair na... Cria-se outros meandros para evitar isso aí, né? Porque a pessoa começa a guardar dinheiro no colchão. Né? Exatamente. O que acontece é que está se falando numa reforma tributária. E uma grande ideia que é essa, recriar a CPMF. Direto do túnel do tempo. Exatamente. Pois é. Mas o que importa é a economia. E esta parece que chegou também ao Ministério. Olha só. O Ministério da Economia pretende poupar 366 milhões de reais neste ano com redução nas despesas da pasta, que incluem limitação do expediente de 8 às 18 horas, corte de estagiários e até, creiam, o fim do cafezinho. A secretária de Gestão Corporativa do Ministério, Daniele Santos Calazans, lembrou que o orçamento da pasta sofreu um contingenciamento de 34,8% neste ano e que o Ministério está fazendo um esforço para manter o funcionamento de órgãos fundamentais. Está previsto o remanejamento de 1,8 bilhão de reais em recursos para atividades prioritárias do Ministério, como os sistemas da Receita Federal e do INSS. Além desses cortes, foram suspensas novas contratações de terceirizados, obras e melhorias físicas, treinamento e capacitação, dentre outros. Isso é o retrato da penúria, não tem dinheiro. O governo não tem dinheiro. Então você vê, até no Ministério da Economia, eles vão ter que fazer economia de cafezinho. Essa coisa de mexer no expediente, a gente já vê. A falta de recursos
para o Ministério da Aeronáutica, por exemplo, faz com que expediente aqui no DCTA, na segunda-feira, se não me engano, seja depois do almoço, para evitar Pagar o almoço. pagar o almoço, É verdade. o rancho, né? Então existem várias situações assim que preocupantes, né, em termos da penúria. O próprio presidente andou falando assim que não há dinheiro para nada, né? Então, Que a gente pode dispensar o dinheiro que vem para a Amazônia. sim, não precisa. Isso não precisamos. Pois é, e a tecnologia chegou ao governo. O governo federal apresentou ontem de forma oficial o Portal Único Federal. O gov.br deverá abrigar todos os sites de órgãos públicos federais até o final do ano que vem. Entre as novidades está a oferta de 315 serviços públicos completamente digitalizados, como pedidos de aposentadoria, salário maternidade, carteira digital de trânsito, entre outros. Segundo o ministro da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos, o Brasil é o quarto país que mais consome internet e que mais de 1.600 portais estão sendo centralizados no gov.br. Também está prevista a unificação para os aplicativos móveis através da Google Play e da Apple Store. A cerimônia, realizada no Palácio do Planalto, contou com a participação do presidente Jair Bolsonaro, do vice Hamilton Mourão, além de ministros e parlamentares. Essa é uma iniciativa boa, mas veja só, essa coisa da tentativa de digitalizar sites e serviços do governo não é de agora, né? Quer dizer, o governo agora está anunciando uma coisa que já vem sendo feita já há algum tempo. Não tem a menor dúvida. E bem, eu sei que você tem aí um posicionamento a respeito, porque foi uma semana realmente extremamente intensa, né? E uma semana que eu sei que te doeu bastante também, não foi não? Muito, Glauco, porque ultimamente eu tenho ficado muito atenta, principalmente às fake news mandadas por WhatsApp, né? A gente recebe isso direto de grupos, então é o grupo da família, o grupo dos amigos, o grupo de trabalho. E eu fiz um resuminho da semana com algumas coisas que eu considero bastante graves. Na segunda-feira, o presidente Jair Bolsonaro, ele menciona a matança de baleias patrocinada pela Noruega, tá? Que bloqueou aqueles 132 milhões ao Fundo da Amazônia, né? O Fundo Amazônia. Mas as imagens, na verdade, pertenciam às Ilhas Faroe, na Dinamarca. Quer dizer, a gente não precisa discutir a necessidade de matar baleia, ou elefante, ou capivara, sabe? É uma coisa que é fora da discussão. Mas está usando a imagem errada. Está usando a imagem errada com dados errados, né? Então, para fazer uma pegadinha lá, para se vingar um pouquinho da Noruega. Outra coisa que me deixou muito aflita, eu não sei, hoje aqui, a gente olha pela janela, o dia está preto, né? Já escureceu, parece final de tarde, dá a impressão que já são 6 horas da manhã. Foi o que aconteceu em São Paulo, na segunda-feira, que primeiro veio a fumaça, que deixou o céu sépia, né, entre meio-dia e 2 horas, e depois das 3 horas da tarde, ficou super escuro. E a gente viu lá aquela noite. Uma capa, né? Fez uma capa. E esse céu sépia foi por causa dos ventos que trouxeram da Amazônia e do Centro-Oeste. Bom, aí diz que não, que isso não existe, né? Então... A NASA... A NASA fez, então, sabe, fica difícil você falar alguma coisa, né? Como é que você vai falar com pessoas que acreditam mesmo que não está acontecendo isso?
Na terça-feira, uma coisa boa que aconteceu na segunda foi que após ganhar o prêmio internacional, a Camerata Jovem do Rio viajou para apresentações na Europa. O grupo, que é formado de jovens que moram em comunidades do Rio de Janeiro, ganhou o Swiss Charity Award de 2019 e fará concertos na Suíça e Alemanha. Olha que esse aí, uma luz. Ai, me deixou super feliz. Né? Na terça-feira, o que me chamou muito a atenção, aquela história do ônibus sequestrado, o governador o Witzel, ele vai até o local e ele desce do helicóptero e dá pulinhos e fica ali feito a comemoração foi deslocada, né? Nossa, e depois na entrevista ele fala, não, eu estou celebrando a vida. Bom, a gente sabe que não é isso, né? Pela posição dele e tal. Aí ele fala, conversei com os familiares e um me pediu desculpa. Aí disse que alguma coisa falhou na educação. A mãe está muito abalada. Falhou na educação, sabe? Doença mental, qualquer que ela seja, depressão, esquizofrenia, seja lá o que for, não é problema de falha na educação. Isso é um problema de saúde. A gente combate com informação, com tratamento, com medicação, não é com tiro, sabe, que você vai combater. Governador, sua atitude foi asquerosa. E horroroso o Twitter do presidente. Em seguida, criminoso neutralizado e nenhum refém ferido. Hoje não chora a família de um inocente. Esse bandido, presidente, tinha nome, William Augusto da Silva, e a família chorou sim. Bom, eu entrei no Instituto de Segurança Pública do Rio, e lá tem um dado, que também ele pode dizer que não existe isso, né? Morte por intervenção de agente do Estado em 2019 até julho, 1.075 mortes, incluindo um bebê de 1 mês. Na quarta-feira, de novo sobre o Bolsonaro, ele fala que as queimadas na Amazônia são produtos feitos pelas ONGs, né? E uma coisa que me pegou muito foi o secretário especial de Cultura do Ministério da Cidadania, o Henrique Pires, pediu demissão. Vocês falaram aqui sobre que o governo decidiu suspender o edital, né? Porque não pode falar sobre sexualidade e gênero para exibir Bom, enquanto a cultura e a educação forem tratadas como artigos sem classe, o nosso povo nunca vai ter condições de eleger seus representantes de maneira consciente. E aí, sorte dos oportunistas, né? Na quinta, nós tivemos esses twitters do Macron com imagem falsa. Sabe, é isso, as pessoas, o DiCaprio colocou um Twitter também com uma imagem que não tinha a ver, o Cristiano Ronaldo, as pessoas fazem... informação. O que eu vi também existe muita confusão, né, com a imagem do que está acontecendo agora, né, e com imagem de memória. Usar imagem de memória também é muito complicado, né? Porque é uma falsidade, né? E os caras têm lá, gente, que, olha, pesquisa o que tá, põe uma foto de agora. O Macron diz, a nossa casa está pegando fogo. Me incomoda muito, um pouco, muito. A nossa casa está pegando fogo, entendeu? Aí ele dá dados, 20%, a Amazônia é o pulmão do mundo, são dados que não são bem corretos. Não. A intenção é boa, mas existe inverdade no pronunciamento, né? Enfim, e hoje a gente está esperando o próximo flash, porque aqui no Brasil parece o Piscinão de Ramos, cada mergulho é um flash. É isso aí. Muito bom, May.
Muito bom, obrigado, May, mas realmente foi uma semana bem difícil mesmo. Parece que não acaba nunca. Não tem, mas teve umas flores aqui também. Nessa semana a gente comemorou aí um aniversário muito especial para toda a região metropolitana do Vale, particularmente para São José dos Campos. E esse é o tema, porque hoje é sexta-feira, do nosso Foto da Semana. Foto da semana. Lucas Lacaz Ruiz. 50 anos da Embraer, né? Fizeram uma grande festa lá e o Lucas esteve lá. O que emocionou o pessoal foram os voos das aeronaves lá na Embraer. As autoridades da Embraer estão tratando os 50 anos como um recomeço, né? Já que houve essa fusão e a Embraer ficou mais enxuta e foi anunciado. Aí o Osíris, né, velhinho de cadeira de rodas, participou da homenagem. Ele que foi um dos fundadores da Embraer, né? Ele está bem velhinho, foi homenageado lá nesse evento lá na Embraer, né? Os funcionários estavam felizes porque a Embraer anunciou investimento na unidade aqui de Eugênio de Mello, que ali vai crescer e ali vai ser a nova sede da Embraer. Aqui na Faria Lima, onde hoje existe a Embraer, será a sede da Boeing, né? Exatamente. E uma coisa que eu acho muito bonita, além de que o Lucas Lacaz tem um vastíssimo conhecimento, que faz muitas coberturas dentro da Embraer, por exemplo, essa foto. Uma coisa que eu faço uma distinção é a proximidade muito grande que existe dessa empresa com os seus funcionários. Os funcionários da Embraer, na sua grande maioria, vivem muito o produto que tem. E a Embraer sempre teve essa sinergia muito bonita com os funcionários também. Que bacana, que nem essa imagem aí, os ícones, né, que é o Bandeirantes e os T-27. Então foi uma festa muito bonita, mais uma vez, sempre, né, muito bem coberta aí pelo grande Lucas Lacaz Ruiz, esse grande fotógrafo que nos empresta aí toda semana essas imagens maravilhosas. Muito obrigado mesmo, muito legal. Essa semana também a gente teve o Dia Nacional da Bicicleta. Dia Nacional da Bicicleta. Né? A gente teve a hashtag Toca Raul para os 30 anos sem Raul. E aí, que legal, hein? E tivemos o aniversário de 130 anos da Cora Coralina. Isso. Adoro a Cora Coralina, uma mulher que teve o primeiro livro publicado aos 76 anos, quer dizer que ainda dá tempo. Não tenho a menor dúvida. Não, e uma figura, eu vi uma matéria de cobertura, uma matéria falando da Cora Coralina. Que pessoa simpática, né? Ela era demais. E a gente tem aqui em São José a Elisa Seda, né? Que é especialista no trabalho da Cora Coralina. Que legal. Então, no meio de tudo isso, existiram também coisas boas. Aliás, sempre existe, a gente precisa saber procurar também. A gente precisa procurar, é exatamente. Em nome da sanidade mental, né? Nem me fale, nem me fale. Mas eu vou pedir um minuto da sua atenção, aí você que nos acompanha. A previsão do tempo para essa semana é de chuva e frio. Por isso, se você encontrar uma pessoa em situação de rua, ligue para o 153. A Prefeitura de São José dos Campos conta com abrigos que oferecem o que eles mais precisam: alimentação, banho e uma cama quente para dormir. Quando o sentimento é maior que o frio, ninguém precisa dormir na rua. Para ajudar, repetindo, ligue 153, tá? Prefeitura de São José dos Campos e o apoio da SP Rio+. E eu dou aqui o bom dia a Juni Parreira, a Salete Lopes e ao Romildo Araújo e ao Douglas Xavier. Muito bom dia, vocês que nos acompanham aí ao vivo. E o Romildo aqui faz bom dia a todos de São José dos Campos. Então fala pra gente de onde você está vendo a gente, que vai ser um prazer aí, tá bom? Então falem, por favor, de bairros, cidades, países e ou
planetas que vocês falam, que a gente cita aqui, né? Nós vamos para um rápido comercial e voltamos, claro, esperando a sua participação. Fique com a gente. Agora sim, de volta ao vivo com você. E dois dos principais parceiros comerciais do Vale do Paraíba, China e Argentina, reduziram a compra de produtos fabricados na região neste ano e interromperam a tendência de crescimento na pauta exportadora. O caso mais dramático, é claro, é o da Argentina, país que enfrenta uma grave crise econômica há décadas, comprometendo a relação com seu principal parceiro comercial no continente, aqui o Brasil. Em 1997, segundo dados do Ministério da Economia, a Argentina representava 26% das exportações da RM Vale, com 617,8 milhões de dólares, ocupando a liderança do ranking dos maiores compradores dos produtos da região. Desde então, o percentual oscila para baixo, tendo despencado para 7,24% em 2019. Os chineses reduziram em 50% a média de importação de produtos da região, com 159,9 milhões de dólares de média mensal neste ano, contra 320,2 milhões de dólares no ano passado, a maior da história. O empresário César Augusto Teixeira, diretor regional de São José do Ciesp, avaliou como trágica a queda das exportações do Vale do Paraíba para esses dois países. Segundo ele, a situação na Argentina é a mais preocupante. O país é o principal comprador dos carros produzidos no Vale. Abre aspas. A situação na Argentina está bem complicada e não vejo solução em curto prazo. Pelo contrário, deve piorar, disse o empresário. Impressionante, né? Um país tão bonito, né? Durante anos teve a sua educação lá em cima, né? Nas últimas décadas tem sofrido barbaridade nas mãos de populistas, de descaso. Verdade. Verdade mesmo. A gente olha para eles e parece que não aprende, sabe? Nem nós aprendemos com o que acontece com eles e nem eles aprendem com o que acontece conosco. E a gente está, assim, bem pertinho, né? Bem pertinho. Não tem dúvida, infelizmente. Após denúncia apresentada pela oposição, a Câmara de Taubaté enviou esse mês uma série de questionamentos ao governo de Ortiz Júnior sobre o contrato de publicidade oficial executado entre dezembro de 2013 e dezembro de 2018. O contrato em questão rendeu 17,7 milhões de reais nesse período à Central Business, agência que também venceu a nova licitação para o serviço, realizada no fim do ano passado. O gasto anual máximo passou de 3,5 milhões para 6 milhões de reais. Em requerimento, o vereador João Vidal, do PSB, apontou duas supostas irregularidades na execução do contrato. Uma delas estaria no descumprimento da legislação federal que regulamenta contratos públicos para serviços de publicidade oficial. O requerimento cita ainda que havia funcionamento de despesas na contratação de serviços de mesma natureza, o que seria ilegal. O governo Ortiz alegou que as sessões foram realizadas e que todo o contrato foi executado dentro da lei. O Tribunal de Justiça marcou para o dia 9 de setembro o julgamento do recurso em que o Ministério Público pede a paralisação da obra de construção do Arco da Inovação em São José dos Campos. A apelação será analisada pela 7ª Câmara de Direito Público, que é composta por 3 desembargadores. Para a promotoria,
a obra deveria ser liberada somente após o fim das dúvidas sobre sua eficiência e também sobre a legalidade da construção. Em primeira instância, a Justiça já determinou a realização de uma perícia sobre o projeto, mas o estudo ainda não foi finalizado. Sobre o caso, o governo Felício alega que a ponte estaiada atende o interesse público e é a melhor alternativa para os problemas de trânsito naquela região. Não dá para parar uma obra nesse estágio, né? Todo mundo vai ser prejudicado. Claro. Quer dizer, sem discutir o mérito agora, o mérito tem que ser discutido lá atrás. Nessa altura do campeonato, a paralisação de uma obra dessa, todos saem perdidos, todos saem perdendo. A gente vê aí, né, obras paralisadas que ficariam eternamente. Já pensou? A própria Arena é um caso desse. Foi tão longe, chegou num momento e olha, nós temos lá um elefante branco ainda. Ainda, né? Ainda. É todo o projeto de Exatamente. revitalização. Agora, um comentário aqui, como apresentadora. Isso cansa. É uma notícia que nós já lemos várias vezes e, como muito bem disse o Zé Guilherme aqui, parar a essa altura, além de ser extremamente cansativo ouvir a mesma história. Após chegar aos 76% de esgoto tratado, o governo Isaías Santana ainda aposta em conseguir tratar 100% do esgoto de Jacareí durante a administração. A duplicação da estação, que tinha previsão para ser iniciada em janeiro, aguarda assinatura de contrato com a vencedora da licitação. Para o tratamento individual, que deve funcionar no sistema fossa-filtro, é previsto um investimento de 3,3 milhões de reais. Com o sistema, a expectativa é a de atender 2.680 famílias. De acordo com o SAAI, a duplicação da estação de tratamento central começa até o final do ano e deve ser responsável por atender toda a área urbana que ainda requer o serviço. Um projeto para o tratamento individual de esgoto deve contemplar as áreas rurais. Muito legal. De cada 10 mortos em acidentes de trânsito no Vale do Paraíba nos últimos 4 anos, 3 foram de motociclistas. Nenhuma outra categoria de vítima fatal registrou o índice tão alto. Segundo dados do Infociga, a região registra 589 mortes de motociclistas entre janeiro de 2015 a julho deste ano, período da série histórica do sistema do governo estadual. As motos representam 32,98% das vítimas fatais. Os pedestres foram a segunda categoria nessa escala, com 438 mortes, acompanhados dos motoristas de carros, com 363 óbitos. Juntas, as 3 categorias somaram 1.390 mortes e alcançaram 78% do total dos 1.786 óbitos em acidentes de trânsito que a região acumula desde o mês de janeiro de 2015. Sabe o que eu acho que é preocupante? Eu sou a favor desse serviço de entrega de comida. Lógico. Né? Eu acho que a gente vive num momento de expansão desse serviço. Mas o pessoal que entrega tem que respeitar o mínimo das leis de trânsito. Não tem dúvida. Porque no afã de querer entregar talvez no tempo certo, ou eles fazem as maiores barbaridades. É verdade. Entram na contramão, né? Te fecham. É um festival. Você vê aí no fim do dia, né, na hora que todo mundo começa a pedir coisa, meu Deus, é assustador. Uma infração atrás da outra. É verdade. Eu acho que podia existir também, por parte das empresas, uma outra forma de beneficiar os entregadores,
que não pela entrega rápida, ou não a quantidade de entregas por dia, entendeu? Eu sei que todo mundo quer que chegue rápido, só que não pode ser nessa base. Nessa base, porque o risco é enorme, não só para o motociclista, como para todo mundo que está no trânsito, na rua. Claro. É verdade, é um problema muito sério e assustador também. Eu vi, desculpe, imagina. Eu vi um programa falando sobre a Amazon, né? Então, e lá tinha lá o carinha que fazia uma seleção dentro de um galpão. Bom, tinha dia que ele tem dias que ele percorre 26 quilômetros dentro do galpão, entendeu? Porque você tem 2 dias, a Amazon tem a coisa de ter no máximo prazo de 2 dias para você ter o seu produto em casa, né? Entrega expressa. Então, as pessoas ficam num estado de esgotamento, entendeu? Numa coisa de uma... Deve ser brincadeira. Imagina você fazer uma maratona a cada 2 dias. Precisa, sabe? Então, eu acho que tem a coisa do motoboy lá que descumpre todas as regras, né, do trânsito, mas tem também lá em cima a empresa que exige cada vez mais deste serviço que é uma cadeia, né? Porque cadeia, a gente quer que chegue mais rápido, a empresa quer vender mais, quer fazer outro. E eu vou colocar um outro ponto aqui também, não sei se vocês concordam comigo. Existe uma certa folclorização com relação à atitude dos entregadores. Porque hoje eles são uma categoria que se tornaram, sob certos aspectos, de São Paulo, indispensáveis dentro da economia. Sim. Né? Existe uma folclorização, você vê a própria atitude com que eles andam, então tem tudo isso. É necessário que se tomem algumas medidas para a gente não ter números assim terríveis como esse daí. É muito triste. Muito triste. Uma delas, e acima de tudo, o que sempre funciona é a tal da educação. E olha só, o Detran de São Paulo está com o Vale do Paraíba e Litoral Norte na mira para ações educativas e obras no trânsito. A previsão é destinar 12 milhões de reais este ano para ações educativas e obras no trânsito. Os recursos são provenientes da arrecadação com multas por essas infrações aí de trânsito. Ao todo, 19 cidades do Vale do Paraíba já receberam as verbas ou assinaram convênios e protocolos de intenção para aderir ao programa Respeito à Vida e promover as intervenções no trânsito. Que bom, a gente espera que aconteça mesmo aí. Em acordo com o Conselho Municipal do Meio Ambiente, a Prefeitura de São José dos Campos deve retomar o corte de árvores iniciado na Avenida dos Astronautas. A supressão, que foi suspensa após pressão do órgão consultivo, integra o projeto de construção de uma ciclovia no local. De acordo com o Coman, após a notícia de que o município efetuava centenas de cortes no local, fora solicitada uma resposta técnica que justificasse a realização das supressões. O corte não chegou a ser discutido previamente com o Conselho, mas, após o envio da resposta, o segmento das obras não teria impedimento. Na justificativa enviada pela Prefeitura aos conselheiros, foi explicado que o traçado da ciclovia demandaria a supressão de 405 árvores, número que foi reduzido para 136 após adequações. Agora, com o corte das centenas de árvores, a garantia da Prefeitura é de que serão plantadas outras 2.645 como compensação ambiental. E será que vai ficar igual aquelas plantadas pelos atletas? Que não aconteceu? Que não aconteceu. Meu Deus do céu, tem uma floresta lá, né, que vai morrer. Pois é. E a ex-secretária da Secretaria de Planejamento e Gestão Estratégica da Prefeitura de Ilhabela, Juliana Louro, foi uma das 21 pessoas presas temporariamente na Operação Círculo Vicioso, deflagrada na manhã de ontem pela Polícia Federal.
A ordem de prisão temporária de Juliana Louro foi dada pelo juiz Roberto Lemos dos Santos Filho, da 5ª Vara da Justiça Federal de Santos. Ela deverá ficar 5 dias em prisão temporária. Ainda não há informações sobre qual seria seu possível envolvimento nas irregularidades. A Operação Círculo Vicioso, feita pela PF, com o apoio da Controladoria Geral da União e do Ministério Público Federal, serve como segunda fase da Operação Tritão e cumpre pedidos em 6 cidades de São Paulo, uma do Rio de Janeiro e uma do Ceará. A ex-secretária foi detida no início da manhã e encaminhada até a sede da Polícia Federal em São Sebastião. Os investigados devem responder por crimes de organização criminosa, associação criminosa, fraude a licitações e corrupção ativa e passiva. Pois é. Mais uma vez eu peço a sua atenção. Você vai contratar uma caçamba para a sua obra? Certifique-se pelo site da Prefeitura de que a empresa está autorizada a fazer o serviço. Isso garante a destinação adequada dos resíduos e mantém, claro, a cidade saudável. Afinal, descartar entulhos corretamente e manter a cidade São José dos Campos limpa é fundamental para proteger a saúde e o meio ambiente. Portanto, lembre-se, tanto para o transportador não autorizado, quanto a quem contrata empresa sem autorização, podem pagar multa, tá bom? Acesse o site da Prefeitura antes de contratar, tá? É a Prefeitura de São José dos Campos e o apoio da SP Rio+. Rápido comercial e a gente volta, tem boa notícia por aí. Fique com a gente. E eu volto falando para o Luiz Cláudio de Moraes, que fala da Zona Sul. Luiz Cláudio, muito obrigado pela sua audiência e muito obrigado por você falar de onde você está falando, porque você vê que eu sempre peço para todo mundo aqui. São José dos Campos. Zona Sul de São José dos Campos? Fala aqui pra gente, espero que sim. Obrigado, Luiz Cláudio, um ótimo dia para você. E chegou o final de semana, sexta-feira, a gente precisa saber com urgência, porque hoje o tempo está meio engraçado aqui, né? A gente que está vendo aqui dos altos da Cassiano Ricardo, já esteve claro, já escureceu, mas vamos saber com ele como é que fica esse tempo para o final de semana. Fala, meu amigo Caio Souza! Fala, Glauco Turzi, muito bom dia. A combinação de ventos que sopram em altos níveis da atmosfera, com aqueles que já estão soprando aí há uns 2 dias do oceano aqui para o continente, vai fazer com que o tempo fique mais instável nesta sexta-feira do que nos últimos dias. Hoje, o dia vai ser mais uma vez de céu nublado, mas podemos ter sim pancadas de chuva de intensidade moderada em alguns pontos, isso principalmente na parte da tarde. Os ventos soprarão com intensidade moderada, ocasionalmente forte, e atenção quanto a isso, né, atenção principal no litoral norte, que pode ter sim a travessia de balsas prejudicada por conta da ação desses ventos. As temperaturas vão ficar amenas novamente. A máxima prevista na região do Vale do Paraíba é de 20 graus. Já na capital paulista ficaremos com 19 no litoral, e 13 na Serra da Mantiqueira. A boa notícia é que a partir de amanhã a tendência é sim de redução da nebulosidade, não temos mais previsão de chuva e as temperaturas também devem se elevar gradativamente. Caio Souza, direto da sala de operações do Tempo Vale para o jornal Abre Aspas. Obrigado, boa notícia mesmo, meu amigo Caio Souza. É legal, a gente está esperando aí porque está meio cinza mesmo. Final de semana dá aquela clareada para dar um ar de final de semana mesmo. Tá? Muito obrigado a você e a todo mundo aí do Tempo Vale. Tem uma notícia agora. O Bolsonaro agora fala de manhã, né? Sai de casa e para numa cerquinha ali para falar com os jornalistas.
acabou de falar hoje que a ideia dele é enviar o exército para combater as queimadas na Amazônia, por meio de uma operação chamada Garantia da Lei e da Ordem. Ele diz que essa é uma coisa que eles vão discutir hoje e deve sair do papel. Muito bem. Pois é. Muita lenha para queimar ainda nesse negócio, né? E agora, hoje nós temos o prazer aqui, que vocês viram, a gente está participando com a gente ao vivo aqui, a nossa querida May Parreira, que hoje nós vamos ter o privilégio de ver ao vivo a nossa coluna cultural. É assim mesmo, May? Assim mesmo. Ô, May, antes de você começar, sabe uma coisa que eu adoro? Quando eu te chamo, a sua coluna que está gravada, quando você fala meninos. Tem que ser, né? O espírito é esse. Do meu ego. Tem que ser meninos. Eu quero falar hoje sobre uma série que é aclamada do público e da crítica. O Último dos Czares, na Netflix, que causa espanto no Ocidente e risos na Rússia. É engraçado isso. Risos na Rússia porque eles tentam fazer a série o mais fidedigno possível, né? Porque mostra o período importante para a história do mundo, que é a queda do Nicolau II, czar da Rússia, até a morte dela. Ele pega desde a coroação até a morte do Nicolau. E ele foi deposto pela Revolução Russa, liderada por Lenin, em 1917. E foi assassinado junto com a família no ano seguinte. Na produção, que mistura dramatização de época com entrevistas com especialistas em história, a gente acompanha a ascensão e queda desse comandante russo, que apesar das boas intenções, não tinha carisma suficiente para manter a simpatia do povo, que passava por uma grande crise. Bom, a gente vê aí uma sucessão de erros do czar, sabe? Logo que ele toma posse, ele tinha que fazer uma coisa, ele é aconselhado a fazer uma reforma e ele não consegue fazer a reforma. Então, ao invés de descer, ele sobe, ao invés de ir para a direita, ele vai para baixo, ao invés de ir para a esquerda, ele vai para cima. Ele não consegue de jeito nenhum acertar nenhuma das decisões dele. E isso dá muita aflição na gente. A direção é do Andrew McDowell, que ganhou o BAFTA de melhor curta-metragem por Quem é a Minha Garota Favorita, e o Garrett Tunley, também indicado ao prêmio por The Goals, de 2016. Na Rússia, eles acham que podia ser uma série prestando mais atenção ao jeito russo, né? Porque o czar é tratado, a família, ele era um homem muito de família, mas os russos acham que eles romantizam muito, sabe? O russo é mais seco, ele não dá tanto beijinho, não é aquele coisa, oh, meu amor e tal. E aparece logo no começo da série uma cena que é da Praça Vermelha, com uma legenda 1905. E aparece o mausoléu do Lenin, que morreu em 1924, quer dizer, é um erro grosseiro, né? Para dizer o mínimo. Bom, e aí eu fui pesquisar um pouco sobre isso, porque tem algumas coisas da família russa e do Rasputin, né? Na série aparece bastante o Rasputin, e eu lembrei de trazer para vocês, porque quando saíram as notícias do João de Deus e saíram as notícias do Roger Abdelmassif, a gente que não passou pela coisa não faz ideia do que pode acontecer numa situação de um assédio desse tipo. Aqui, o ator que faz o Rasputin, ele consegue encarnar o cara. E tem horas assim que dá vontade. Eu senti náusea de ver a cena, porque é uma coisa horripilante como a pessoa pode usar a religião e pode usar essa coisa de sou enviado de Deus
para fazer as coisas mais bárbaras, né? Então a gente tem ali a czarina, o filho hemofílico, que ninguém podia falar que ele era doente, e a czarina totalmente dependente desse mágico, desse mago, desse bruxo, é um charlatão total. Enfim, 3 livros que eu acho que vale a pena ler. Os Romanov, do Simon Sebag Montefiore, da Companhia das Letras. Esse Simon, ele teve na Flip, ele é uma pessoa super legal, ele é um dos que fala durante a série, porque a série tem a parte fictícia, a parte ficcional, né? E junto com isso tem historiadores que vão falando sobre o que está acontecendo. E ele fala sobre o mundo secreto do poder ilimitado, sabe? A implacável construção do império, repleto de conspirações palacianas, rivalidades familiares e tal. As Irmãs Romanov, de Ellen Rapaport, da editora Objetiva, que tem por base as cartas e os diários das jovens e em fontes primárias nunca antes examinadas. Então, desenha um quadro bem vívido das irmãs nos últimos dias da dinastia Romanov. E esse Nicolau e Alexandria, que é o relato clássico da queda da dinastia Romanov, de Robert Massie, da editora Rocco. Ele lança um olhar fascinante sobre a dinastia. Esse Massie, ele fala umas coisas assim, ele foi visitar a Rússia, ele tinha um filho hemofílico, então ele se interessou pela história do filho hemofílico, do czar, e ele foi visitar a Rússia em 1960. Diz que quando ele chegou lá, ele foi ver no museu aqueles ovos, os Fabergé, que os czares tinham, e tinha umas pessoas do lado dele, e a mulher pergunta para a outra, quem são essas pessoinhas pintadas nos ovos, né? Aí a outra fala, não sei, ele diz, é a família do czar Nicolau, quem é esse cara? Quer dizer, a própria Rússia escondeu a história do czar, entendeu? Porque ele era um fraco, porque ele não houve, depois da ascensão da Revolução, né, o Lenin, eles sumiram com o czar. Então foi com este livro do Robert Massie que começou a haver uma descoberta, vamos dizer, do que acontecia lá, né? E ele fala assim, o cara que foi o Alexandre Kerensky, político social-democrata e advogado, que foi o segundo e último primeiro-ministro do governo provisório russo. Logo que o Nicolau se depõe, né, constituído esse governo provisório, em novembro de 1917. Esse Alexandre Kerensky diz, sem Rasputin não teria havido Lenin. Gente, atenção, sem Rasputin não haveria Lenin. Isso serve para qualquer coisa, sabe? Toda ação tem uma reação de mesma intensidade no sentido contrário. Então, cuidado, sabe? Cuidado com o que a gente está fazendo, cuidado com o que se escolhe. Muito bem, Ney. Pois é, dando prosseguimento aqui, muito obrigado a Laura Aparecida Rodrigues, que está conosco aqui. Muito obrigado pela audiência, Laura. E olha, é um final de semana que tem bastante opção cultural aí. A segunda edição da Flima, a Festa Literária Internacional da Mantiqueira, começa oficialmente hoje em Santo Antônio do Pinhal. O evento traz à cidade uma série de encontros entre autores e público para tratar principalmente de literatura e educação ambiental. O homenageado desta edição será o mineiro Luiz Vilela e a programação terá nomes como Josélia Aguiar, Ana Maria Machado, Tiago Ferro, Gabriela Aguerre, Luiz Rufato e Lilian Schwartz. A programação completa dessa festa, claro, você pode conferir aqui no portal da SP Rio Mais, tá bom?
E a partir das 10 da manhã deste sábado até domingo acontece a primeira edição da Bienal Literária de Taubaté, no Via Vale Garden Shopping. A programação da Bienal vai contar com palestras, mesas de debates com diversos temas, exposição de artesãos, artistas plásticos, música, dança e teatro. E ainda participam do evento 120 autores independentes, 7 editoras, 5 academias de letras e vários outros grupos literários. Vale a pena, claro, conferir sim, tá? E porque é final de semana, a despeito do tempo que parece que vai melhorar, a gente precisa saber o que fazer. E esse negócio, quem manda em tudo é ela, Gabi Barreto, com a agenda da semana. O final de semana no Vale do Paraíba está cheio de atrações para todos os gostos. Começando nesta sexta com o show do MC JP, o Doni, protagonista da série Sintonia, que é um sucesso da Netflix. A noite ainda conta com o show do sertanejo Pedro Torres. Ontem eu falei que te amava, mas hoje eu já te esqueci. Tô nem aí. Neste final de semana, São José dos Campos também recebe um recital para relembrar os 60 anos da morte do compositor Heitor Villa-Lobos, no Museu Municipal. Outra apresentação musical acontece no Parque Vicentina Aranha. No domingo, a banda Neturno apresenta o seu show 3 Noites no Azul, com muito pop, MPB e jazz. A 4ª edição do Festival POI de Cinema Fantástico acontece pela primeira vez neste final de semana em Jacareí. O evento, focado em filmes de suspense, terá uma programação repleta de bate-papo, exibições de obras cinematográficas de sucesso internacional e filmes produzidos por autores da região. A gastronomia invade Ilhabela no 24º Festival do Camarão. O festival surgiu como um movimento de pescadores e hoje é um grande evento que promete movimentar o turismo do litoral norte. Em Taubaté, a atração é o Sábado Aéreo. O público pode curtir saltos de paraquedistas, exposições de aeronaves, materiais militares, demonstrações da Esquadrilha da Fumaça e aviadores do Exército, além de carros antigos e motocicletas. O evento contará também com uma apresentação de fanfarra e cães de guerra. A agenda fica por aqui e eu volto sexta que vem. SP Rio Mais, conteúdo de verdade. Obrigado, Gabi. Opção para todo mundo aí. Vai ser bem agitado aí. Eu detesto quando falam que não tem nada para fazer. Vem aqui no nosso jornal que você vai ficar sabendo tudo que tem para fazer no final de semana com ela, Gabi Barreto, tá? E olha, a primeira edição, essa vai ser bacana, não vai, Zé? A primeira edição do Festival Gastronômico Viva Mantiqueira já está chegando, dia 7 e 8 de setembro em São Francisco Xavier. Isso aí você tem que botar na sua agenda isso aí. Promoção do site Degusta e da SP Rio Mais, Olha que legal. com o apoio da Prefeitura de São José dos Campos. Exatamente. E olha, vai muita coisa boa, vai ter aula show, vai ter show do Teia, né? Tuia Lencioni que Teia? Por que eu falei Teia? Não sei. Acho que era. Tuia. Ele Teve veio aqui. aqui, Isso, o Tuia Lencioni e a Ana Vilela. Tem show deles, tem aula show de culinária com o chefe Rodrigo Oliveira do restaurante Mocotó. Vai ter mesa redonda de gastronomia na Mantiqueira. E uma pegada muito interessante que tem nesse festival, Mei, é que uma das dos grandes interesses é exatamente valorizar o que é produzido aqui na região. Sim. Tá? Então toda essa gastronomia vai ser feita com isso daí, além, claro, da presença de todos os bares e restaurantes. Produtores de shimeji, Exatamente. a cultura orgânica, vão estar tudo reunido nesse primeiro Viva Mantiqueira. Viva Mantiqueira, primeiro Festival Gastronômico Viva Mantiqueira. Coloque aí na sua agenda, dias 7 e 8 de setembro, na belíssima São Francisco Xavier, tá? Muita coisa boa para você lá. Mas vamos de esporte. Primeiro com os resultados da quinta-feira.
derrota para o líder. Pelo placar de 74-68, o São José Basquete perdeu para o Corinthians em São Paulo. Com o resultado, os joseenses acumulam 3 vitórias e 3 derrotas até o momento no Campeonato Paulista. Agora, o time comandado pelo técnico Paulo César Jaú volta a jogar neste domingo, quando recebe o Rio Claro, no ginásio Lineu de Moura, em São José dos Campos, a partir das 11 da manhã. E pela Copa Sul-Americana, a decisão vai ter o destino no Rio de Janeiro. Corinthians e Fluminense empataram pelo placar de 0-0 na Arena Corinthians, em São Paulo. O jogo da volta entre as equipes vai ocorrer na quinta-feira que vem, dia 29, no Maracanã. E os jogos do final de semana? Boa oportunidade pela frente. O São José Futsal enfrenta neste sábado o Cascavel às 19 horas, no Paraná. Os joseenses ocupam a 4ª posição do Grupo A da Liga Nacional com 4 pontos. E para seguir com a invencibilidade, o Taubaté recebe neste sábado a Portuguesa às 15 horas no estádio do Joaquinzão. Os taubateanos vêm de uma série de 7 jogos sem derrota na Copa Paulista. E a Águia quer mesmo é a vitória. Jogando dentro do Martins Pereira, os meninos do São José enfrentam neste sábado às 19 horas a Catanduvense. Este será o primeiro confronto dos joseenses em casa pela terceira fase da segundona. Já as meninas vão jogar a vida, precisando vencer todos os jogos do retorno da segunda fase do Paulista. A equipe joseense enfrenta no domingo o Palmeiras às 15 horas, na cidade de Vinhedo. Boa sorte a todos os atletas da nossa região. Estamos chegando aí ao final desta edição de sexta-feira, que tivemos essa grande presença aqui, especialíssima de Ney Parreira, ao vivo e em cores. Em cores. Em cores. Como dizia a Hebe Camargo, pena que a televisão não tem cheiro, né? Pois é, Zé, ótimo final de semana para você. Mais alguma colocação aí para o nosso final de edição? Um bom fim de semana a todos. Ney Parreira. Um ótimo final de semana. Já acabamos o mês de agosto, não é? Acabamos. Que tinha... Lembra, no começo eu disse ia ter 5 sextas-feiras, 5 sábados, 5 domingos. Esse domingo a gente passa a régua? Passa a régua. Ou é o outro? Não sei. O outro? Faz pergunta de prova. Nossa, é o outro. Então, e ainda tem muita coisa para acontecer em agosto. Esperamos que coisas boas daqui para frente, né? Não, bom, é o mês do cachorro louco, né? É o mês do cachorro louco, mas tem o lado bom, também é o mês da pipa. Então. Que venta muito. Para você que nos acompanhou durante essa semana aí, um ótimo, um excelente final de semana, com todas as dicas de Gabi, com o tempo com o nosso amigo Caio Souza e hoje com essa participação para lá de especial de Ney Parreira. Um ótimo final de semana a todos vocês e até segunda com mais um Abre Aspas.